Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso canal, Physio On, professor Manuel falando. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou fisiologista do exercício, formado em educação física e fisioterapia e mestre doutor na área da ciência da motricidade, beleza? Então, hoje eu vou passar um pouco de um conhecimento sobre treinamento, supercompensação e o overtraining, tá? Então, para quem não me conhece ainda ou não segue nosso canal, nossas redes sociais estão aí. Então, segue a gente, compartilha e muitas vezes divulgue nosso canal para outras pessoas, para que nossa comunidade comece a aumentar um pouco mais e a gente consiga, no caso, chegar essas informações para mais pessoas, tá? Então vamos lá. Vamos pensar aí um pouquinho na nossa estímulo, descanso e o overtraining, tá? Então, o tema é bem sugestivo, né? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma figura onde na linha X ali embaixo tem volume e intensidade do treinamento. Ou seja, conforme eu vou aumentando o volume e a intensidade do meu treinamento, a tendência no Y ali, o desempenho ia aumentando. Então, a gente fala assim, uma pessoa que está sub-treinamento, está destreinada, ela começa a aumentar o rendimento conforme ela começa a treinar. Tem mais volume e intensidade do treinamento dela. Beleza? Chega um momento que a gente fala assim, até que ponto que eu vou aumentar o volume e a intensidade do meu treino para ter o treinamento ótimo, né? O melhor desempenho meu, tá? Chega um momento que muitas vezes se a gente aumenta demais o volume, a intensidade, eu posso começar a ter uma queda do desempenho, né? E se continuar com essa queda por muito tempo, quer dizer assim, o seu estresse do treinamento está sendo muito grande e a sua recuperação está sendo muito pequena, você pode entrar em estágio de overtraining, tá? Que é um caso complexo, né? Pensando na fisiologia, né? Alterações no caso hormonais, alterações no caso do sistema nervoso autônomo também, tá? Então, os atletas demoram bastante tempo para sair do overtraining. Então, nós da área da fisiologia, a gente fica pensando muito qual que é a intensidade, o volume, a sobrecarga de treinamento mais adequada para cada indivíduo para ter o melhor desempenho. Então é isso que a gente sempre busca quando a gente está prescrevendo o treinamento. Então quando a gente avalia e prescreve, e vai avaliando e prescrevendo, você vai tendo mais um feeling, né, de como chegar nesse ótimo treinamento para você subir sempre um degrauzinho e não cair, no caso, no desempenho quando você treina mais, tá? Vou colocar alguns pontos aqui para vocês que seriam importantes. Então, eu já passei uma aula falando sobre supercompensação, né? Então, o treino, quando você gera um treino, a gente vê a linha verde ali, você gera um desgaste, né? Um catabolismo que a gente fala. E você gera uma fadiga. E quando você está descansando, se alimentando, você tem uma recuperação. E como você teve um estresse no seu corpo, o seu corpo ele pensa em recuperar um pouco mais do que o normal. A gente chama de supercompensação. É a linha vermelhinha ali. Naquele ponto da linha vermelha, lá em cima, a gente tem um melhor ponto, ponto ótimo para dar o outro estímulo de treinamento. Quer dizer, a pessoa treinou, ela descansou, ela recuperou, ela teve uma compensação daquele treinamento que ela teve anterior e, consequentemente, agora ela pode aplicar a nova carga de treinamento. Então a gente fala, um dia muitas vezes você treina, outro dia você vai descansar, recuperar. Aí recuperou, você vai ter uma supercompensação e vai dar outro estímulo de treinamento. Mas aí eu volto a falar para vocês também, tá? Esse treinamento, quando a gente programa ele em dias adequados, com intensidades e volumes adequados, não tem como a pessoa fazer substituição da aula, né? Que a gente fala do estímulo, né? Perdeu o estímulo, perdeu. Vai atrapalhar um pouco o processo, né? Então, eu não treinei hoje, vou treinar amanhã. Então, a gente começa a perceber, se você não treina nessa supercompensação, você não treina naquele momento, o seu corpo ele começa a ter um declínio um pouquinho dessa supercompensação. Então você tem um momento ótimo para dar o estímulo novamente. Tá? Por isso a gente fala que é importante tanto o exercício, o período de recuperação, alimentação, para dar o próximo estímulo, tá? E a gente tem um gráfico aqui, ó, perfeito, né? Como funciona a supercompensação quando ela é realizada, tanto o estímulo como também no caso o descanso de forma adequada, ok? Vou passar para vocês um outro ponto. Se o estímulo muitas vezes ele for muito grande, fala assim, ó, o nível de aptidão inicial da pessoa está ali naquela linha, né, na horizontal, e a pessoa teve um estímulo muito forte, ela vai demorar muito tempo para recuperar. E talvez ela demorando muito tempo para recuperar, depois ela tem uma compensação, muitas vezes pequena, tá?
ou talvez o estímulo muito fraco, ela vai ter uma supercompensação pequenininha. Então, isso aqui é um modelo no caso de treinamento, tá? Um modelo que é onde você tem um estímulo, um descanso, pode ver aqui o tempo de descanso é um pouco maior e ele tem uma compensação pequena. Talvez o estímulo foi até fraco, tá? Você tem um outro ponto em relação ao estímulo, quer dizer, é o que a gente viu. Essa figura A, ela traz para a gente uma coisa importante: o estímulo, né, o catabolismo, o anabolismo, a supercompensação. Lembra quando está no pico, é a parte mais importante para dar o estímulo, o cara vai lá e dá um estímulo novamente. Esse estímulo que ele deu, ele foi forte, mas não tão forte como o segundo, ele caiu um pouco menos, né? Consequentemente, ele vai ter uma supercompensação maior que a primeira. E é dessa forma que a gente tem que ter o treinamento. Se eu quero aumentar minha força, se eu quero aumentar minha resistência cardiopulmonar, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter o quê? Um ponto de estímulo lá no pico da supercompensação e, consequentemente, eu ir pegando essa curva e ir subindo com ela, tá? Nesse processo aí, nessa figura A que a gente está vendo aqui, você está tendo, no caso, uma supercompensação, treinamento adequado, estímulo adequado, tempo de descanso adequado e, num caso, uma progressão do condicionamento físico da pessoa, tá? Por outro lado, tem atletas de alto rendimento, por exemplo, que eles treinam vários dias consecutivos, né? A gente está vendo aí 3 estímulos fortes, onde não tem uma recuperação completa, para depois ter uma supercompensação maior. Então, eu vou descansar depois mais tempo. Então, a gente viu 3 estímulos, que pode ser dias consecutivos, ou um período da manhã e período da tarde, muitas vezes, e na manhã no outro dia, depois descansar mais tempo. Aí eu tenho a supercompensação e tem outro treino lá em cima de novo. Então, outro estímulo. Então, sempre a barrinha escura aí, está vendo como um estímulo, né, no treinamento. Aí a pessoa também tem uma supercompensação e ela tem um aumento. Então, ela teve um declínio, mas depois ela teve uma supercompensação bem grande, porque ela desses treinos acumulados. Também essa pessoa vai ter um resultado legal, considerando a figura B, tá? O que a gente não busca com o treinamento é isso aqui. Então, quando a gente dá um estímulo, dá o segundo estímulo, depois dá o terceiro estímulo, nos 3 estímulos a pessoa não teve recuperação. Então, ou foi uma carga muito elevada de treinamento, ou um tempo de descanso muito pequeno, né? Ou uma monotonia das cargas de treinamento, quer dizer, trabalhando a mesma faixa fisiológica ou mecânica. Então, a pessoa vai tendo um declínio do condicionamento físico dela. E esse declínio, se ela for sustentada por muito tempo, ela pode gerar o overtraining para ela, tá? Por isso que a gente fala sempre, tá? Na parte da fisiologia, a gente leva em consideração isso aqui, ó, o anabolismo e o catabolismo. Catabolismo, a gente está degradando a energia do nosso corpo e mandando ela embora. O anabolismo, a gente está recuperando. Então, a gente precisa de treinar para supercompensar essa energia, anabolizar um pouco mais, para depois ter mais energia para gastar, tá? Só que para isso acontecer, eu tenho que treinar, descansar e me alimentar bem. Então, todos os treinos, né, a gente fala que são adequados para aumentar o desempenho. Mas a carga ótima para o treinamento vai ser individual para cada um. E muitas vezes você pode treinar pouco no começo e ter um ótimo rendimento. Não precisa fazer um treino volumoso, né? Um treino com intensidade de exercício, quantidade de exercício muito grande no começo. Talvez um exercício já seja suficiente para você fadigar a musculatura, por exemplo, e ganhar força, tá? Então a gente não tem necessidade de fazer 3, 4, 5 exercícios, beleza? Então fica a dica para vocês aí. Sempre quando a gente pensa em estímulo, descanso e, no caso, uma sobrecarga muito grande, tome cuidado para você não entrar em overtraining. Se você está, sua força durante a semana está diminuindo, seu condicionamento físico na corrida cada vez está ficando mais difícil, ó, o sinal de alerta aí, tá? A luzinha vermelha, dá uma analisada como está seu sono, como está sua alimentação e como está seus treinamentos, se não estão excessivos demais para você, beleza? Se tiver uma sobrecarga ou intensidade de volume muito grande, você não vai ter mais desempenho quanto mais aumenta a sobrecarga. A gente viu isso na primeira figura, tá? Tome um pouco de cuidado com o overtraining, beleza? Então, fica a dica para vocês aí sobre overtraining, estímulo e descanso, tá? E nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, muitas vezes, quiser colocar as informações aí, segue a gente nas redes sociais nossas e manda aí um direct para a gente aí, pensando no caso, o que a gente pode pensar para um outro tema, num futuro tema
vinculado a esse tema mesmo, ou outro tema que vocês propõem, que vocês têm dúvida aí sobre exercício, tá? Forte abraço, fique com Deus